Ei, mulher, eu vou carinhosamente te chamar de águia. Sabe por quê? Águia voa com águia. Olha ela linda aí, né? A águia, ela é conhecida como a rainha dos céus, pela sua soberania, pela sua beleza, olha aí, pelo seu poder e por você estar aqui na Formação Lidere. Eu sei que você tem muita coragem, tem muita força. E eu aposto que quando você viu o tema dessa aula, pagar imposto, uma contadora iria ministrar, já deu um frio na barriga, não é mesmo? Mas eu quero mostrar para você hoje o outro lado da contabilidade, de pagar imposto, que quase ninguém fala por aí, tá? Então, antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Maísa Carvalho, eu nasci no interior de Minas, na cidade de Ferros. Essa cidade tem menos de 8 mil habitantes, gente. Saí nova de lá e fui para Belo Horizonte para fazer faculdade, com a cara e coragem, tá? Porque minha família não tinha condições de me bancar financeiramente. Então, eu tive que correr atrás, sabe? E então, me matriculei na Faculdade de Ciências Contábeis na UNA e fui procurar um emprego. Eu passei por algumas empresas neste meu caminho e eu iniciei minha carreira como estagiária até chegar ao cargo de coordenação, liderando equipes em empresas, em construtoras, em redes hoteleiras e grandes shoppings. De pouco a pouco, né, eu fui alcançando aquela carreira do sonho, que ter um emprego perfeito, um ótimo salário e uma síndrome do pânico, tá? Que me fez lembrar o que realmente significa sucesso para mim, não para os olhos dos outros. Por isso eu larguei tudo e fui atrás do meu grande sonho, o de empreender, e abri o meu escritório de contabilidade, que eu tenho muito orgulho de falar dele. Hoje eu tenho 5 anos de empresa, clientes brasileiros em 5 países e ainda continuo contando. E quis contar a minha história para você entender que eu não nasci em berço de ouro. E pior, estava no interior, né, gente? Mas eu sou uma águia e eu tive coragem de sair do interior para estudar. Além de largar um bom emprego, a carreira de sonhos, CLT, para empreender. E hoje é uma realização poder vir aqui compartilhar um pouco da minha história com você. Mais um case de sucesso aqui na Formação Lidere. Mas até, né, para eu chegar até aqui, eu tive que passar pelos primeiros anos sombrios aí do empreendedorismo. Que você inicia um mês sem saber se você vai conseguir pagar as suas contas. É normal, acontece. Correndo atrás dos seus primeiros clientes, matando um leão por dia e não deixando os obstáculos, tá? Fazer com que você desista. Você vai ter julgamento da sua família e dos seus amigos. Ninguém vai te ajudar. Mas somos mulheres fortes, que nunca desistimos por conta de uma pedra no caminho. Lembra disso, tá? Por isso, tome uma boa dose de café, tenha aquela crise de choro e um dia na cama para descansar sem problema. Isso fará com que você volte muito mais forte. E o meu objetivo aqui é te ajudar a não passar por esses problemas que 90% dos empreendedores têm que enfrentar e que muitos nem sobrevivem, tá? Bora lá? Então, o primeiro passo aqui que eu quero mostrar para vocês é que vocês têm que esquecer de tudo que falaram de imposto com você até hoje. Você precisa dar um reset mesmo, porque 99% da população brasileira foi ensinada a ver imposto como uma coisa ruim, certo? Mas agora eu quero fazer um exercício com você. Olha aqui nessa tabela de imposto de renda que eu trouxe para você. Quanto mais você ganha, mais imposto você paga, percebe? E o imposto você terá que continuar pagando, querendo ou não. É uma obrigação sua, como na vida adulta, né? Agora, como empreendedora, você tem 2 caminhos, né? Quando você for pagar o imposto, fique feliz por estar pagando muito dinheiro e foque em ganhar cada vez mais para você pagar muito imposto. Ou você pode ficar reclamando a cada minuto que tem imposto para pagar, que o governo não faz nada. Porém, quanto mais você ficar nessa mente recessiva, escassa, menos dinheiro você vai ganhar. Isso não é psicologia nem papo de coaching, tá? Essa é a mudança que eu ensinei mais de 300 empresários
a fazerem. Eu vi diante dos meus olhos, na ponta do lápis mesmo, eles se libertarem e começarem a prosperar. E eu tenho uma cliente que ficava todo mês tentando arrumar um jeito diferente para, né, o dinheiro não passar pelas contas da empresa e ela ter que emitir nota fiscal e pagar imposto com isso. Ou seja, ela fazia sonegação de imposto. Pensa só, o tempo que ela gastava fazendo essas jogadas. Até que depois de um tempo, eu ensinando ela a mudança dessa mentalidade, ela foi aplicando e o negócio dela foi crescendo. Só quando ela parou de perder tempo com sonegação de imposto e focando em vender, que ela cresceu. E hoje ela me agradece e fala que isso foi divisor de águas na vida dela. Então faça um desafio comigo, se comprometa comigo. Pelos próximos 3 meses, agradeça a cada guia de imposto que você está pagando, sim. Eu tenho certeza que em breve estará voando junto com uma águia no céu, tá? E agora vamos para o passo 2, tá? Pague apenas os impostos necessários, os impostos obrigatórios. Agora sim, depois que você fizer essa simples mudança e a maior alteração no seu CPF, na sua mente, entraremos em uma análise estratégica para que você pague apenas o imposto obrigatório. E a primeira coisa que eu preciso pontuar para você que quer sair da CLT e começar a empreender é uma coisa: faça sua reserva financeira. Uma reserva de respiro, que eu gosto de chamar, que te permite ter pelo menos 6 meses para você respirar tranquilamente, fazer a sua empresa crescer. Ou seja, você pode ficar 6 meses sem vender nada, mas ainda conseguir pagar as suas contas no final do mês. E crie um plano de negócio estruturado antes mesmo de abrir um CNPJ, porque isso vai fazer com que você não entre na estatística de 80% das empresas que falem nos 2 primeiros anos no Brasil, tá? E isso é causado por quê? Por má gestão financeira e falta de planejamento, isso é comprovado. E agora nós vamos entrar nos regimes tributários que nós temos no Brasil hoje, tá? Para você fazer essa virada de chave aí na sua vida. Nós temos os regimes tributários. O que ele é? O regime tributário, ele nada mais é do que a forma que você vai pagar imposto hoje. Então você tem uma escadinha, ela inicia na pessoa física, vai para o MEI, Simples Nacional, a gente tem o lucro presumido e o lucro real. Para você que está agora fazendo essa virada de chave na sua vida, eu vou trazer os principais que podem ser o inicial aí para você, e também ou você pode passar por algum deles. É uma escadinha de crescimento. E o que vai definir cada regime tributário vai ser a sua atividade, seja ela qual for. Ela vai definir qual o regime tributário é melhor e qual a forma de pagamento é a melhor, qual a alíquota de imposto também. Mas também uma outra coisa que vai definir isso é a sua previsão de faturamento. Quando você fez o seu plano, né? Eu vou abrir uma empresa de prestação de serviço. Eu vou falar de mim. Mas eu vou abrir uma empresa de contabilidade. Eu fiz um plano de negócio. Qual que é o faturamento que eu acho que eu consigo ter nos primeiros meses, nos primeiros 6 meses? Isso vai definir isso aqui pra gente. Com atividade, com um faturamento mais ou menos, você imaginando ali, a gente vem aqui para os regimes tributários. Algumas atividades eu aconselho você iniciar assim pela pessoa física. Não são todas, são poucas, mas tem algumas sim que é interessante você trabalhar com o imposto de renda. Não é pouca, tá, gente? Mas aqui esse regime da pessoa física, você trabalhar como autônomo, mas esse não, né, do que trabalhar com pessoa física, que trabalhar com CPF, você não tem limite de faturamento, você pode faturar quanto você quiser, o quanto você conseguir vender, é melhor falar assim, né? E você vai pagar entre 7,5% até 27,5%. Você já viu ali na tabela do imposto de renda que quanto mais você ganha, mais a alíquota do seu imposto. Então vai depender disso, quanto mais você estiver ganhando, mais imposto você vai pagar.
Só que no imposto de renda aqui do autônomo, a gente consegue colocar as despesas do livro caixa. Então, por isso precisa ter um livro caixa muito organizado, tá? O que é livro caixa, Maísa? Livro caixa é o seu controle financeiro. Tudo que entrou no seu negócio e tudo que saiu de despesa. Então, eu sugiro que se você for trabalhar com pessoa física, como autônomo, você tenha uma conta bancária separada da sua pessoa. É da sua pessoa física também, né? Mas uma conta separada para o seu negócio, para essa finalidade. Você vai ter que fazer uma planilha, se você gosta de Excel, ou anotar no papel e caneta mesmo, se você é amante do papel e caneta. Mas você precisa fazer um controle financeiro muito bem feito. Tenha recibos e notas fiscais de tudo que você paga do seu negócio, para que aí na declaração de imposto de renda a gente consegue usar essas despesas para bater o imposto para pagar, tá? Nós temos também o INSS. O INSS hoje, da pessoa física, para você ter os benefícios da aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, um auxílio, né, em caso de uma doença, uma invalidez, a gente não sabe o dia de amanhã, você vai ter que pagar uma alíquota de 20% sobre o salário que você definir. Então, você primeiro tem que saber, olha, quanto que eu preciso para eu sobreviver em um caso de uma doença? Eu preciso de R$2.000. Então, vamos pagar em cima de R$2.000. Eu preciso de 3 salários mínimos. Então, vamos pagar de 3 salários mínimos. Mas eu faço previdência privada. Não quero saber de INSS. Vou pagar o mínimo no INSS. Pode pagar salário mínimo. Não tem problema algum. Você que vai definir, quem vai definir o valor é você. Que é isso que você vai receber depois. Então, eu posso aconselhar de acordo com suas estratégias. Mas quem vai definir é você, porque é você que vive aí o seu dia a dia. E aqui você pode ter funcionário também, tá? Muitas pessoas aí não sabem, mas pode. E o funcionário aqui tem uma maior carga tributária, paga mais imposto. Então eu não aconselho. Poder pode, mas eu não aconselho, tá? Então se você tiver um funcionário, eu já aviso que é melhor você ir para uma das outras categorias, o MEI ou o Simples Nacional, tá? O MEI, ele é um incentivo do governo federal para você sair da informalização, para você sair do autônomo e começar a ter um CNPJ, ter um negócio, vestir a camisa de dono da empresa mesmo, né? E falar assim, olha, agora eu tenho orgulho, eu sou empresário, eu tenho um CNPJ. E aí, você pode faturar no mês, receber no mês 6.750, tá? Que dá 81 mil no ano. Esse é o limite de faturamento do MEI. E aí, o MEI, ele não paga o imposto sobre o faturamento. Você pode receber até 6.750 mês, você não vai pagar nada mais por isso. A diferença é que no INSS, você vai pagar uma guia em torno de uns R$70, vamos colocar assim, que vai depender da sua atividade. E aí, se você presta serviço é um, se você é comércio é outro. Então, só que esses R$75, vamos colocar aí, ele não te dá o benefício de aposentar por tempo de contribuição. Você só aposenta por idade, tá? E você também pode ter o seu auxílio, sim. E o auxílio aqui em cima de um salário mínimo. Caso mais fala assim, olha, mas eu quero um salário mínimo mesmo, tá tudo bem, mas eu quero ter aposentadoria por tempo de contribuição. A gente consegue fazer, tá? A gente faz uma guia complementar para você pagar essa diferença de alíquota e você ter o benefício aí da aposentadoria por tempo de contribuição. E aqui você pode ter também um funcionário. Só que, gente, esse aqui é uma forma que o governo quis para ajudar algumas classes. Não são todas as atividades são permitidas. Principalmente as atividades regulamentadas com conselhos, elas não podem ser MEI. Por exemplo, um engenheiro, um advogado, um médico, um dentista, um contador. Essas atividades, elas são regulamentadas com conselho, então elas não podem ser MEI. Então, antes de você sair abrindo o seu MEI aí, você tem que avaliar, tá? Se você pode ou não. Uma outra coisa que acontece muito aqui no escritório, a pessoa fala assim, Maísa, mas
Vou falar uma coisa que aconteceu hoje aqui. Eu sou engenheiro, tá? Mas a empresa que eu trabalho, ela não preocupa, onde eu presto serviço, não preocupa com a atividade. Poderia colocar uma atividade administrativa e aí sim eu poderia ser MEI. Mas cuidado, gente, porque está sendo muito fiscalizado, tá? Você vai lá e emite uma nota fiscal de atividade, tá lá na atividade administrativa. Depois na discriminação de serviço, tá lá serviço de engenharia, o governo não é burro. Ele descobre. Ele pode demorar um pouquinho, mas ele vai descobrir. Então, eu, Maísa, não indico, tá? Vai ser mais uma coisa que você vai estar prendendo a sua mentalidade numa mentalidade escassa. Pensa comigo. Quanto mais você se libertar dessa mentalidade escassa de tentar arrumar jeitinhos brasileiros e focar em crescer o seu negócio, melhor, tá? Esqueça jeitinho brasileiro, que isso pode sair muito caro para você depois. E aqui nós temos também o Simples Nacional, que é o quê? É uma microempresa. Para esses profissionais, por exemplo, o indicado é o Simples Nacional. Essas atividades que tem um conselho, tá? Não são todos, mas aí a gente analisa caso a caso. No Simples Nacional, você pode faturar até 4 milhões, tá? Mas aí o que acontece? A alíquota do imposto vai variar de acordo com a sua atividade. Então, a minha alíquota é uma, do advogado é uma, do engenheiro é outra. Então, eu tenho que saber qual é a atividade para eu poder falar a alíquota. E ela também varia, tá? Conforme o seu crescimento. Quanto mais você ganha, mais você paga de imposto. Lembra disso sempre. Não existe uma conta certa sempre. Porque quanto mais você está faturando, mais você vai pagar de imposto, tá? Então, assim, eu trouxe aqui um número para vocês, que é 6%. É um número médio aí que os profissionais iniciam. Mas ele vai variar, tá? Então, pra eu te falar qual é a alíquota certinha, a gente tem que fazer um planejamento para você. E temos o INSS. Esse aqui é muito bom, porque o INSS aqui no Simples Nacional, você paga 11%, tá? Sobre o salário que você definir para você, do seu salário de sócio. Então, esse INSS, você vai pagar 11% em cima do salário mínimo, ou 2, ou 3, ou 4 salários, de acordo com o que você definir, beleza? E o melhor, vou contar aqui pra vocês, é funcionário aqui, porque aqui você vai pagar só o FGTS do seu funcionário. Porque o INSS a gente desconta da folha de pagamento dele. Então, como que funciona? Vamos supor que o seu funcionário recebe um salário mínimo. A gente vai descontar o valor do INSS dele aqui. Você vai pagar só o valor líquido, tá? E esse valor que aqui você já descontou dele do INSS, você vai lá e vai pagar pro INSS. Então, é muito bom. E eu quero falar aqui com vocês, gente, que dá um medo muito grande quando se fala assim, vou abrir uma empresa. Dá medo mesmo, sabe? Muitas pessoas chegam assim pra mim, nossa, mas eu tenho medo e depois como que eu vou fazer se não der certo? Aí eu sempre aconselho, gente, abrir uma empresa hoje no Brasil demora em torno de 15 dias. Mas para dar baixa numa empresa no Brasil hoje, com 5 dias você consegue fazer. Então, é uma coisa muito simples. Não deixa com que isso te atrapalhe a seguir os seus sonhos, sabe? A abertura e a baixa é muito tranquilo. A gente faz. Se não der certo, ok. Mas não foque em não dar certo. Foque em dar certo. Lembra da mentalidade que eu tô falando com vocês desde o início? A mentalidade que vale em tudo na vida. Eu sou muito ligada a isso. O universo conspirar a favor da gente é verdade, sabe? Quando a gente começa a aplicar isso, você vai ver que é um divisor de águas. E eu quero falar com vocês, não porque eu sou contadora, não porque eu quero que você abra empresa, não por conta nada disso. Mas hoje, o empreendedorismo é o melhor tipo de investimento que nós temos, tá? O investimento que dá maior retorno, mais do que bolsa de valores, mais do que essas coisas todas. Então, se você tem esse sonho,
Não deixe com que o medo de dar errado te atrapalhe, tá? Vá com medo mesmo. Claro, com o pé no chão, mas vá. Não deixa de ir por conta de medo ou julgamento, tá? Eu fui e sou muito julgada todos os dias por N pessoas, desde as mais próximas até as mais distantes. Mas isso não fez com que eu desistisse, tá? E o mundo do empreendedorismo não precisa ser solitário como todo mundo prega por aí. Tenha pessoas boas do seu lado, tá? Eu estou totalmente à disposição de vocês. Meu Instagram tá para isso, aí para vocês entrarem em contato comigo, tá aqui, ó, meu Instagram aí, em todos os slides tá o perfil, porque a gente não precisa passar por isso sozinho, tá? Tenha pessoas do seu lado que te ajude. E isso vai te ajudar demais a passar principalmente pelos primeiros anos sombrios aí do início do empreendedorismo. Mas, gente, infelizmente, né? Chegamos ao fim. Eu ficaria mais horas aqui falando sobre esse assunto, que eu amo tanto falar sobre empreendedorismo. E foi uma honra poder compartilhar um pouco aqui da minha história e desse conhecimento que eu tenho, que literalmente salva vidas e salva empresas. E como presente para você, que agora é uma águia, que está aqui na Formação Lidere, você vai ganhar uma consultoria de análise tributária comigo. Para agendar a sua, é só ir no meu perfil do Instagram, tá? E me enviar lá no direct a palavra Formação Lidere, que já marcamos, e eu te espero lá.